Olá, amores e amoras! Sejam muito bem-vindos a este canal amador, feito com muito amor por mim, para você. Então, bora conhecer? E hoje nós vamos falar sobre o principal documento se o seu sonho é conhecer os Estados Unidos, que é o visto americano. Já de antemão, eu já vou falar uma coisa que não é muito legal. O visto acaba saindo um tanto quanto caro. E aí a notícia vai ficando pior, porque daqui a um tempo o visto vai ficar mais caro ainda. Estão dizendo que essa nova taxa que vai ter que ser paga na hora da emissão do visto vai ser incorporada aqui no Brasil a partir de outubro. Então, isso a gente vai precisar observar aí ao longo dos meses. Então, é possível que você consiga tirar o seu visto antes dessa nova taxa aí ser inserida. Vamos lá! E como é que você tira o seu visto americano? Então, o visto de turismo, que é o que a gente vai falar hoje, que é o B1, B2, nós temos alguns passos a seguir. E antes de você fazer tudo isso, você precisa ver toda a documentação que você precisa para fazer o seu visto americano. E a principal é ter o passaporte válido até 6 meses antes daquela data planejada. E aí, como fazer o passaporte, a gente já viu no vídeo anterior. Então, se você não viu, volta lá que tem todo o passo a passo de como tirar o seu passaporte. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é preencher o formulário DS-160, que ele está disponível aqui nesse site que eu coloquei aqui embaixo para você acessar. A primeira coisa é você escolher qual vai ser o estado que você vai fazer a sua entrevista. São 5 locais que você tem para escolher para fazer a sua entrevista: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre. Vamos lá. Você abriu o seu formulário, já escolheu o local. Você vai reparar, está tudo em inglês. E você vai responder tudo em inglês. Então, vá com muito cuidado no passo a passo. Se você não souber do inglês, peça ajuda para alguém que tenha, fluência no inglês para te ajudar a você responder as perguntas. É extremamente importante que você responda as perguntas aí deste formulário. Logo que você entrar, você vai ter uma numeração, que é o seu ID. Anota isso, é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai anotar este número de ID. Por quê? Esse site, se ele ficar inativo por um certo período de tempo, ele te desloga. E aí você precisa logar com esse número de ID para continuar a partir daquele momento em que você salvou todos os dados e não precisar começar lá da primeira questão, porque esse formulário ele é um pouco extenso. Então é essa a próxima dica. A cada parte do formulário que você for respondendo, vai salvando ele. Na hora de responder o formulário, responda de maneira objetiva, em inglês de preferência. Seja o mais verdadeiro possível. Não tente colocar algumas informações pensando em deixar o seu visto mais fácil. Mas você vai fazer um visto de turismo, o ideal vai ter um local, um momento deste formulário que ele vai te perguntar onde você vai ficar. Então, o que eu fiz? Como eu tinha a intenção de ir para Orlando, eu peguei um dos endereços de um dos hotéis de lá e coloquei tudo especificadinho que seria para onde eu estava indo. Então, vamos lá. Você já preencheu tudo, já deixou tudo salvo, bonitinho. É hora de pagar a taxa. A taxa hoje, em julho, ela encontra-se em $185. Então, vai depender do dia e do câmbio que o dólar tiver para você saber quanto vai pagar.
aproximadamente entre R$ 1.000 e R$ 1.100. O pagamento ele pode ser feito por cartão de crédito ou pode ser também gerado um boleto. E aí você pagou e você vai aguardar a confirmação do recebimento lá do pagamento para eles. Isso pode levar mais ou menos uns 2 dias. E algo importante, esse pagamento não te garante que você vai ter o visto aprovado. E se o seu visto for negado, não é reembolsado. Você já pagou, né, a sua taxa, já tá tudo certo, já tá contabilizado que tá ok o pagamento. Então agora você vai acessar esse outro site que eu deixei aqui embaixo para vocês. Esse site é um pouquinho mais fácil de você se localizar e de manusear, já que ele é em português. Então você vai criar a sua conta com seu login e sua senha para você fazer o acesso nesse site. E aí nisso você vai associar lá com aquele número de ID, fazer tudo direitinho para ele já verificar que você já fez o preenchimento da sua DS, que você já fez também o pagamento dessa taxa. E aí você vai entrar para agendar o dia da sua entrevista. Agora você vai escolher a sua cidade de atendimento para fazer todos os próximos trâmites. Você vai fazer 2 agendamentos. Um no CASV, que é o Centro de Atendimento do Solicitante ao Visto. Ali no CASV, você só vai fazer a sua foto e colher as digitais. E você vai fazer um segundo agendamento que é no consulado, que aí de fato é a entrevista. Em algumas situações, não vai ser necessário fazer esse segundo agendamento, né, para a entrevista. Então, tem algumas situações que a entrevista é isenta. Bom, chegou o dia do primeiro agendamento. Então, lá no CASV, você vai levar o seu passaporte válido, o comprovante da entrega da DS e a página de confirmação do seu agendamento. E ali no CASV, você apenas vai colher as digitais, vai entregar o seu passaporte e também colher a sua foto. Você foi no dia da entrevista. Vá com o menor número de pertences possíveis. Se for uma bolsa muito pequena, tudo eles pedem para guardar. Tem ali alguns guarda-volumes, né, ao longo da rua, pelo menos isso em São Paulo, tá? Falando experiência de São Paulo. Você não pode entrar com bolsas grandes, você não pode entrar com água, com garrafinhas de água, tudo é muito rigoroso. Então, vá com o menor número de pertences possíveis. No dia da entrevista, você vai levar o seu passaporte, porque o passaporte que fica retido no CASV é só para aqueles que não têm a necessidade de tirar, de emitir, né, de fazer, desculpa, a entrevista. Então, se você tem a necessidade de fazer a entrevista, você vai ter o seu passaporte devolvido para você levar até o dia da entrevista. Então, se para você não houver a necessidade, o passaporte fica retido no CASV até a emissão do visto. Crianças abaixo de 13 anos não têm a necessidade de passar pela entrevista. Então, no dia da sua entrevista, você vai levar obrigatoriamente o seu passaporte, a sua página de confirmação do preenchimento da DS e vai levar a página do agendamento. Isso é o que eles solicitam de obrigatoriedade. Você também pode e deve levar alguns outros documentos comprobatórios. Na hora da sua entrevista, pode ser que o cônsul peça para você comprovar alguma informação que tenha ali no preenchimento da sua DS. E quais são esses documentos de apoio que você eventualmente pode levar? Então, você já, é aquilo que eu falei no outro vídeo, já separa uma pastinha
já para ter toda essa parte de documentação aí, para você dar prosseguimento aí a todo esse trâmite legal. Então, você pode anexar ali, colocar dentro dessa pastinha seus comprovantes de imposto de renda, contra-cheques, né, que são os olerites. Você também pode colocar extratos bancários. A sua carteira de trabalho também pode ser solicitada naquele momento. A matrícula dos seus filhos ou você, estudante, né, de alguma universidade, também leve. Isso também é legal de deixar nessa pasta aí com esses documentos. E alguns que são importantes, que são os documentos que comprovam que você tem laços com o Brasil, né? Então, se você tem imóveis, se você mora de aluguel, leve, né, o comprovante, o emprego fixo, né? Isso daí te facilita e te ajuda a conseguir o visto. Ah, e também você vai levar o visto americano anterior, se você tiver, tá? Todos os documentos. Então, se você, por exemplo, é advogado, que tinha, na hora que a gente foi fazer a entrevista, tinha um advogado na nossa frente. E ele pediu a carteirinha, o rapaz falou que ele era registrado pela OAB e o cônsul pediu ali a carteirinha para comprovar. E ele teve que mostrar ali na hora. Então, todos esses documentos aí que você tem da sua vida, coloque nessa pastinha e leve. Ah, o cônsul vai pedir? Não. É para você ter um apoio. Na hora que eu fui fazer a minha entrevista, eu não retirei nenhum documento da pasta. Olha que eu levei uma pasta dessa grossura. Ele não me pediu nenhum documento, mas para o pessoal que estava na frente, eu já vi eles tirando vários documentos. Então, assim, na hora, claro, dá o nervosismo, é natural, mas tente ser o mais verdadeiro e real possível. Por isso, não minta na DS, porque vão bater essas falas. Então, se você colocou lá na DS algo que você não vai se lembrar, vai na hora falar: opa, não tá batendo aqui alguns dados. Então, na hora que ele vai te fazer algumas perguntas, é realmente para alinhar aí os preenchimentos da DS com aquilo que você está falando. Então, tente ser o mais verdadeiro possível. Quanto mais verdadeiro você for, mais fácil o seu visto vai aí ser liberado. Gente, algo muito importante: você comprar a passagem aérea ou você já fazer a reserva de hotel não te garante aprovação de visto, muito pelo contrário. E pode causar até um grande prejuízo caso você tenha seu visto negado, porque as empresas, pelo menos as companhias aéreas, elas vão vender para você, elas não vão ter como pré-requisito que você já tenha o seu visto. Você pode ter o seu visto negado, perder aqueles US$ 185 e ainda ter o prejuízo, né, de não ter todo o valor aí da passagem aérea devolvido. E a gente sabe que passagem aérea para os Estados Unidos é cara. Então, assim, não faça nada em relação à sua viagem antes de ter esse visto em mãos, ok? Na hora, ele já fala se você teve o seu visto liberado ou se você teve o seu visto negado. Então, você já sai ali já sabendo o que aconteceu. Então, ele finaliza aí e te dá o comprovante. Seu visto foi aceito, né? Foi liberado e tal. Vão ser mais ou menos de 5 a 10 dias úteis para você ir retirar lá no CASV. Ou você também pode ter a opção aí deles te mandarem via Sedex. E aí você vai pagar uma taxa. Não adianta que nem, vou fazer 4 passaportes e aí eu pago uma taxa única. Não, é uma taxa por passaporte. Se você for fazer um passaporte, é uma taxa. Se você for fazer 2 passaportes para entregar no mesmo endereço, você vai pagar 2 taxas. Não vai achando que é uma taxa só para vários passaportes, porque não é. E aí, seu passaporte pronto, é só voltar lá no CASV e fazer a retirada. Para retirar,
é um pouco mais fácil do que na Polícia Federal. Na Polícia Federal, para retirar o seu passaporte, tem que ser você presencialmente, né? Não pode ser outra pessoa retirando. Já no caso, você consegue retirar se a pessoa fizer uma declaração de próprio punho, autorizando você a retirar ali o passaporte, né, com o visto aí do seu cônjuge, dos seus filhos e tudo mais, ou alguém retirar o seu passaporte desde que seja feita aí uma declaração de próprio punho. O visto B1, B2, ele tem a duração, né, ele tem a validade de 10 anos normalmente. Mas você ter o visto no seu passaporte não quer dizer que você vai entrar nos Estados Unidos assim de bate-pronto. Você passa pela imigração americana quando você desce nos Estados Unidos obrigatoriamente. E é lá na imigração americana que eles também podem acabar te barrando. Então, sempre esteja muito tranquilo, sempre fale a verdade, sempre seja muito honesto sobre todas as declarações que você está dando, porque aí tudo fica mais fluido, tudo dá certo com certeza. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado ou tenha te incentivado a fazer o passaporte americano se você tem a intenção e o sonho de conhecer os Estados Unidos. Agora me conta, você tem o seu visto já? Tá pensando em tirar o seu visto americano? Me conta nos comentários aí que a gente vai se conversando, porque a partir de agora os nossos vídeos vão ser de planejamento e de roteiro para esse destino, para os Estados Unidos, e especificamente para Orlando, que é o local que a maioria, né, das pessoas que têm um sonho de ir para os Estados Unidos é de ir conhecer Orlando, com a Disney, Universal, os parques, os outlets, e é todo esse planejamento que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos, combinado? Então é isso. Um beijo no coração e até a próxima!